VIII era primo das suas 6 esposas. Não foi um homem azarado no amor, amaldiçoado pelo destino, ou vítima de mulheres ardilosas que partiram o coração frágil de um monarca incompreendido. Apaga essa merda que Hollywood enfiou na sua cabeça. Ele não era um romântico descontrolado procurando alma gêmea num mar de traições. Ele foi, do primeiro ao último suspiro, um homem trocando de parente em graus diferentes, mas sempre dentro do mesmo condomínio. E antes que alguém comece a gritar escândalo medieval, a rasgar roupa ou a militar nos comentários com a régua moral higienizada de hoje, respira fundo e engole o choro, porque isso aqui não é sobre incesto clandestino. Não é sobre o rei se esgueirando pelos corredores do palácio para pegar a prima escondido num porão sujo. Isso aqui é como a aristocracia europeia era, um condomínio fechado de altíssimo luxo, com uma catraca emperrada, onde a árvore genealógica não era uma árvore cheia de galhos novos, era um círculo vicioso. Uma guirlanda apertada onde todo mundo transava, procriava e se matava dentro do mesmo aquário genético e político. Se aprende na escola que ele teve 6 esposas, o que o seu professor engravatado não te conta, por que estragar o conto de fada sombrio? É que o Henrique VIII nunca, em nenhum maldito momento, saiu do mesmo círculo de sangue. Ele cortou cabeças, rachou a igreja católica no meio, roubou terras de mosteiros e mandou queimar gente viva. Tudo isso para mudar de ares, mas ele não trocou de mundo, ele só trocou o ramo da mesma árvore familiar. Você acha mesmo que isso é coincidência romântica? E quando você entende essa logística fria, isso muda completamente a história. Não foi azar, não foi paixão desenfreada, não foi azar, foi estrutura. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai desmontar na base da porrada argumentativa a ilusão patética de que o Henrique VIII foi um cara movido a grandes amores e grandes tragédias românticas. E presta muita atenção. Porque isso aqui não é fofoca de cartório, não é curiosidade de revistinha de fofoca sobre quem pegou quem. É sobre como o poder absoluto, para sobreviver, precisa se reproduzir dentro do próprio sangue. Depois fingir surpresa quando a estrutura inteira implode e gera herdeiros doentes, casamentos paranoicos e rainhas decapitadas. Vamos então começar botando o pé na porta logo de cara. Vocês me conhecem. Esquece a ideia de que reis casam por amor, porque amor na Europa no século XVI era um luxo, que com camponês fudido podia ter, mas a aristocracia não. A nobreza europeia não era um bando de jovens apaixonados correndo pelos campos de trigo, era um cartel. Era máfia antes da máfia existir, como todo bom cartel. Eles operavam sob 3 regras não escritas, mas cravadas em pedra e sangue. Manter o sangue igual, proteger a herança a qualquer custo e fortalecer alianças políticas para não ser engolido pelo reino vizinho. E qual é o resultado prático e biológico de seguir essas 3 regras à risca durante séculos? Todo mundo era aparentado, todo mundo era primo. A Europa inteira era um grande cabaré familiar. Então presta atenção na mecânica do sistema. Se você é um duque, você não casa com a filha do cara que vende tecido no porto, mesmo que ele tenha dinheiro, porque dinheiro não compra sobrenome antigo, e sobrenome antigo é a única moeda que não desvaloriza. Você precisa casar com a filha de outro duque, ou de um conde, ou de um rei. Só que existe um número limitadíssimo de condes, duques e reis disponíveis num continente que passa a maior parte do tempo morrendo de peste, varíola ou guerra. A piscina genética é do tamanho de uma poça de lama. Quanto mais alto você sobe na pirâmide do poder, com mais força o ar falta e menor o círculo fica. A cabeça dessa galera trazer sangue novo de fora não era trazer renovação, era trazer risco, era abrir a porta do cofre para estranhos. Era bem aquela ideia do sangue azul, sabe? A aristocracia operava na base do monopólio. Eles precisavam garantir que a terra, o exército, os castelos e o direito sagrado de governar ficassem presos nas mãos das mesmas 50 famílias, por exemplo, para sempre. E a única forma de garantir que o monopólio não vazasse, então, para a burguesia, que estava começando a ganhar dinheiro nos portos, era casando entre si, primo com prima, tio com sobrinha, viúva com cunhado, desde que o Papa, devidamente subornado, assinasse o papel liberando a putaria com uma licença oficial de consanguinidade.
O Henrique VIII não era, então, uma anomalia no sistema, ele era o garoto propaganda do sistema, igual os Habsburgo, que eu posso contar de novo em outro vídeo. Ele era o produto perfeito de uma elite que tinha pânico de se misturar. Ele procurava esposas que pudessem legitimar a dinastia dele, porque os Tudors, como a gente bem sabe, chegaram ao trono pela porta dos fundos da bastardia e de uma guerra civil suja. O Henrique precisava de noivas que tivessem pedigree, que tivessem o selo de qualidade plantageneta ou europeu. E onde você acha que ele poderia encontrar mulheres com esse selo? Na casa do tio, no castelo do primo, na mesma maldita árvore genealógica de onde ele brotou. A ilusão de que as 6 esposas eram de mundos completamente diferentes, a princesa estrangeira, a dama de companhia sedutora, a camponesa alemã, a adolescente leviana, é a maior babaquice histórica que já enfiaram na sua cara para vender livro de romance barato. Todas elas eram peões do mesmo tabuleiro, forjadas do mesmo sangue e reféns do mesmo projeto político. Então, a primeira grande mentira que te contaram é que a Catarina de Aragão era uma coitada, uma pobre princesa espanhola jogada numa ilha fria, cercada por bárbaros que falavam um idioma que ela mal entendia e que foi trocada quando a juventude acabou. Apaga isso. Catarina de Aragão nunca foi uma ovelha perdida, ela era um tanque de guerra genético e político, e mais importante do que isso para o nosso sistema, ela não era uma estranha no ninho, era a dona do ninho voltando para cobrar o aluguel. Quando o pai do Henrique VIII, o velho e paranoico Henrique VII, assinou o Tratado de Medina del Campo com os reis católicos da Espanha, o Fernando e a Isabel, ele não estava apenas buscando uma aliança com a nova superpotência europeia, ele estava tentando comprar a legitimidade. Os Tudors, meus queridos, eram a escória da realeza europeia naquele momento. Eles tinham ganhado o trono da Inglaterra no grito, na base da porrada, lá na Batalha de Bosworth, matando o Ricardão III e pegando a coroa no meio da lama. Eles tinham sangue real? Tinham. Mas, como eu comentei no vídeo da semana passada, era um sangue diluído, espremido, de uma linha bastarda, os Bulford, que tinha sido legitimada no tapetão. O velho Henrique VII suava frio toda a noite achando que ia ser destronado por alguém com uma árvore genealógica melhor. Ele precisava de um carimbo de realeza premium para o filho dele, o príncipe Arthur, o irmão mais velho do Henrique VIII. E foi aí que ele olhou para a Espanha. Mas ele não olhou para a Espanha buscando sangue novo, ele olhou para a Espanha buscando o seu próprio sangue inglês, só que lavado, perfumado e abençoado com o ouro das Américas, porque a Isabel de Castela, mãe da Catarina, não era só a rainha foda que financiou Colombo, ela era descendente direta da realeza inglesa, como eu comentei no vídeo de sábado. Se você quiser saber mais sobre a história da Catarina, que eu tô até resumindo, eu vou deixar no fim desse vídeo o quadrinho aqui. Mas eu vou resumir para você. Volta a fita um pouquinho. Lembra do João de Gaunt, o Duque de Lancaster, um dos caras mais poderosos da Inglaterra no século XIV, filho do Eduardo III? Pois bem, ele teve muitas filhas, e no mercado de carne da nobreza medieval, filha é moeda de exportação. Ele despachou as meninas para a Península Ibérica. Uma foi ser rainha de Portugal, a Filipa de Lancastre, e a outra foi rainha de Castela, a Catarina de Lancastre. A Catarina de Aragão, a nossa primeira esposa, carregava o nome dessa avó inglesa, e ela era descendente de ambas. Então, quando a Catarina desembarca na Inglaterra aos 15 anos de idade, vomitando até as tripas depois de uma viagem de navio pelo Golfo da Biscaia, ela não é uma alienígena, ela é o sangue Lancaster voltando para casa, para se fundir com os Tudors e curar a cicatriz da Guerra das Duas Rosas. O casamento dela com o príncipe Arthur não foi a união de 2 mundos diferentes, foi o fechamento de um círculo consanguíneo, foi a reciclagem de um capital genético que tinha sido exportado 100 anos antes e que agora voltava rendendo juros absurdos em prestígio internacional. Não era casamento, era lavagem de reputação dinástica. E aí o sistema mostra o seu lado mais pragmático. O Arthur, o noivo original, morre. Ele durou 5 meses na cama da Catarina e faleceu, provavelmente de suor inglês ou tuberculose, deixando a coitada da espanhola viúva presa num país chuvoso
com um sogro avarento que se recusava a devolver o dote milionário que a Espanha tinha pago. E o que a corte inglesa faz? Olham para aquela mulher de 18 anos, que já é parente distante, que está ali dentro de casa, que já custou uma fortuna, e tomam a decisão mais fria, capitalista e endogâmica possível. Passa ela para o irmão mais novo. Você acha que isso é romantismo ou reaproveitamento de ativo político? O Henrique VIII herda a Catarina como quem herda a mobília do castelo, os cavalos do estábulo e as espingardas do pai. Ele pega a viúva do próprio irmão, eles precisam falsificar o universo para isso acontecer, eles mandam cartas desesperadas para o Papa em Roma, implorando por uma bula de dispensa, argumentando que a Catarina e o Arthur nunca tinham consumado o casamento, que ela ainda era virgem, porque a Bíblia dizia claramente que dormir com a mulher do irmão era uma abominação que resultaria na falta de filhos. O Henrique usou isso depois contra ela. Então, nesse momento, eles rasgam a teologia, forçam a barra, compram a burocracia do Vaticano. Tudo para não perder o investimento político. O Henrique casou com a Catarina porque o sistema exigia que ele casasse com ela. Ele casou com uma mulher que era a personificação da estabilidade dinástica, a prima distante que dava o selo de aprovação que os Tudors precisavam para não parecer um bando de usurpadores galeses. E ele foi feliz com ela por quase 20 anos. 20 anos de gerações fracassadas, de bebês nascendo mortos, de filhos que respiravam por 2 meses e apodreciam no berço, até sobrar apenas uma menina, Maria. E quando a biologia falhou, quando o útero da prima ibérica secou sem entregar o maldito menino que o sistema exigia, o Henrique não procurou amor lá fora, ele procurou amor na sala do lado, literalmente na sala da Catarina. E aqui a gente entra no delírio absoluto da cultura pop. Se você assistiu a qualquer filme dos Tudors, você tem essa imagem ridícula que a Ana Bolena é a outsider. Porque ela era uma plebeia, revolucionária, bruxa alpinista, social, de origens humildes, que usou feitiçaria sexual francesa para dominar o rei gordo e destruir a rainha legítima. É uma narrativa linda para você vender ingresso, mas é uma mentira tão porca que chega a ofender quem entende o mínimo de como o poder inglês operava. Ana Bolena não era uma aventureira que caiu de paraquedas no colo do rei, ela era elite da elite, ela era pedigree inglês antigo puro, concentrado e destilado. Quando o mercado internacional de casamentos faliu para o Henrique, porque ele não podia simplesmente mandar a Catarina de volta para a Espanha, e o Papa também se recusava a anular o casamento para não irritar o sobrinho dela, que era ninguém mais, ninguém menos que o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Henrique então percebe que vai ter que resolver a falta de um herdeiro macho usando o mercado interno. Ele vai ter que arrumar uma mulher inglesa, mas o rei não vai descer na vila e pegar a filha do padeiro. Ele precisa de uma mulher cujo sangue tenha densidade suficiente para que o filho dela não seja visto como um bastardo glorificado. E quem são os Bolena? Esquece o pai dela, o Thomas, por um segundo, porque era assim um cara que subiu na vida, um diplomata que queria bons casamentos para as filhas, já que ele próprio tinha feito um casamento vantajoso. O pai da Ana tinha dinheiro e a mãe tinha o sangue, o nome basicamente. A mãe da Ana era Elizabeth Howard e os Howard eram simplesmente a família nobre mais antiga, mais rica, mais letal e mais presunçosa de toda a Inglaterra. O chefe da família, o Duque de Norfolk, era tipo o cara que olhava para os Tudors e pensava: cara, vocês são reis, mas o meu tataravô já estava cortando cabeças enquanto de vocês estava ordenhando ovelhas lá em Gales. Os Howard tinham conexões com todas as linhagens nobres que importavam. Ana Bolena, se você olhar aqui, era descendente direta do Eduardo I, do rei. Ela tinha o mesmíssimo sangue plantageneta que a Catarina de Aragão tinha, só que de uma ramificação local. Ela era nobreza até o talo. E tem mais, a Ana não foi criada no meio do mato inglês. O pai dela pegou essa menina, ainda criança, e injetou ela no coração do sistema diplomático europeu. Ela foi dama de companhia da Margarete da Áustria, nos Países Baixos, a corte mais intelectual e sofisticada da época. Depois ela foi para a França, onde serviu a rainha Claude e aprendeu política de bastidor, veneno social e teologia com a Margaret de Navarra, uma das mulheres mais perigosas do Renascimento. Aí
Então, quando a Ana volta para a Inglaterra no começo da década de 1520, ela não é uma ninfeta perdida, ela é uma arma de destruição em massa, forjada nas melhores cortes do continente, programada para negociar e infiltrar. E onde ela vai operar? Na corte do Henrique, cercada pelos próprios parentes. A irmã dela, Maria Bolena, já tinha passado pela cama do rei e sido descartada. O tio dela, o Duque de Norfolk, controlava o conselho real. E aí, quando o Henrique bate os olhos na Ana, ele não está sofrendo um apagão romântico por uma mulher impossível. Ele está olhando para uma fenda no sistema de poder. O Henrique não caiu por uma mulher fora da curva, ele caiu por uma parente politicamente viável. A atração física existia? Claro que sim. A mulher exalava sexo e inteligência num ambiente onde as mulheres eram treinadas para costurar e ficar caladas e rezar. Mas o Henrique nunca teria rasgado o país no meio, nunca teria criado a igreja anglicana, roubado os mosteiros e mandado monges para a forca. Se a Ana fosse só um rostinho bonito, ele precisava que a mulher que fosse parir o futuro rei da Inglaterra tivesse uma árvore genealógica blindada contra contestações internas. E a árvore da Ana era. Ela era a prima do rei? Não em primeiro grau, claro, mas ela estava emaranhada naquela mesma teia de ancestrais reais de 2 séculos atrás. Quando Henrique manda a Catarina de Aragão, então, para o frio de um castelo insalubre e proibida de ver a própria filha e coloca a coroa na cabeça da Ana Bolena, já grávida, num ritual megalomaníaco na abadia de Westminster, a Inglaterra inteira grita de horror. Mas, sistematicamente, o que aconteceu lá? Absolutamente nada de revolucionário. O rei simplesmente pegou a prima gringa que o sistema importou, jogou no lixo porque o útero dela falhou nas estatísticas masculinas e colocou no lugar uma prima doméstica, patrocinada pela França e pela facção aristocrática mais faminta por poder do país. Não foi a vitória de amor sobre a tradição, foi a vitória de uma panelinha nobiliática sobre outra. O Henrique trocou a esposa, trocou a religião, trocou a geopolítica do continente inteiro, mas ele não trocou a maldita regra da endogamia do poder. O sangue que manchava os lençóis da Ana era do mesmo caldo ancestral que corria nas veias do próprio rei e da própria Catarina, que 3 anos depois ia mandar o carrasco arrancar a cabeça dela por um suposto adultério que não existiu, simplesmente porque a biologia falhou de novo e ela também não conseguiu parir o menino vivo. Agora, a história oficial, aquela escrita por homens que adoram uma mulher calada, pinta Jane Seymour como o oposto da Ana Bolena. Eu nem falaria dela aqui se eu pudesse, mas a gente tem que parecer imparcial. Se a Ana era o incêndio, o pecado e a inteligência ácida, Jane era a água benta, pureza e silêncio submisso, o porto seguro do rei. Mentira, pura propaganda de época para limpar a barra do Henrique depois que ele mandou o carrasco francês decepar a esposa anterior na frente de todo mundo. A Jane Seymour não era uma moça simples do campo que encantou o rei com a sua bondade. Ela era uma peça de artilharia pesada de uma família, os Seymours, que estavam esperando o momento exato em que a facção dos Howard desse um passo em falso para tomar o lugar deles no leito real. E aqui é onde o círculo aperta de um jeito que chega a dar tontura. Presta atenção na genealogia dessa pureza. A Jane Seymour também era prima de todo mundo ali. Sim, o Henrique não saiu do bairro. Eu ia falar do barro. Ele nem saiu da família. Ele mandou matar uma mulher e antes do corpo da Ana esfriar no caixão de flechas onde jogaram ela, ele já estava se deitando com a santa da Seymour, que de santa não tinha nada. Ela participou da queda da Ana e sabia exatamente o que estava fazendo. Eu falei disso nos vídeos biográficos dela. Enfim, os Seymour não eram novos ricos, eles eram pobres, mas eles tinham brasa. Um pobre mais limpinho. A Jane Seymour carregava o sangue de Eduardo III correndo nas veias. Ela era, por direito de nascimento, tão plantageneta quanto o próprio Henrique e também as rainhas anteriores. O sistema aqui opera no modo de reciclagem aristocrática absoluta. O que a Jane oferecia não era uma nova linhagem, era uma nova facção política usando o mesmo selo de qualidade genética. Os Seymours eram inimigos mortais dos Howard, a família da Ana Bolena, mas ambos bebiam da mesma fonte de legitimidade. O Henrique escolheu a Jane porque ela era sangue seguro, ela não tinha bagagem diplomática pesada da Espanha, nem arrogância intelectual da França, ela era um produto doméstico premium que ele pegou lá
Enfim. E o que acontece quando você insiste em casar com a prima mansa que compartilha os seus mesmos tataravós? O sistema, por um milagre biológico ou por pura ironia do destino, finalmente entregou o que o rei queria, um filho homem, o futuro Eduardinho VI, mas o preço em que o corpo da Jane pagou foi o preço da exaustão de um sistema que não se renova. Ela morreu 12 dias depois do parto. O Henrique finalmente tinha um herdeiro, mas a esposa perfeita, aquela que ele dizia amar, mas porque ela não o desafiava, nem deu tempo para isso, virou apenas mais um cadáver nobre num sistema que mói mulheres para garantir que a coroa não mude de sobrenome. O Henrique não se apaixonou pela Jane, ele se apaixonou pela possibilidade dela ser o útero que finalmente validaria sua obsessão por continuidade, porque os Seymours eram bem parideiros, só a Jane teve 11 irmãos. Enfim, depois que a Jane Seymour morreu, o Henrique ficou um tempinho em luto, ou melhor, em pânico, porque um herdeiro só naqueles tempos era o mesmo que não ter nenhum. A mortalidade infantil era um carrasco muito mais eficiente do que o rei. Foi aí que o Thomas Cromwell, o cérebro burocrático do reino, resolveu que a Inglaterra precisava de uma aliança internacional contra o eixo católico que estava se fechando. Ele olhou para o mapa e olhou para o Ducado de Cleves, lá na Alemanha. E aqui a galera começa a dizer, finalmente, né, gente, sangue novo, saiu do aquário, uma alemã. Só que não. Se você der um zoom aqui na árvore genealógica, que não saiu daqui do ladinho, você vai encontrar os mesmos nomes de sempre. Sim, a aristocracia alemã, francesa, inglesa, no século XVI, não eram países diferentes, eram filiais da mesma empresa. A Ana de Cleves era descendente direta também do rei Eduardo I da Inglaterra. O círculo de sangue do Henrique era tão onipresente que mesmo quando ele tentava importar uma noiva de outro país para fazer política externa, ele acabava trazendo uma prima lá de 10º grau de volta para casa, de volta para minha terra. O continente inteiro era um tabuleiro fechado com arame farpado. Esse é o resumo. A Ana não era uma camponesa do reino que deu sorte ou azar. Ela era uma princesa de uma das casas mais respeitadas do Sacro Império. O problema é que o Henrique, agora um homem de meia idade, gordo, com uma ferida pirulenta na perna e um ego do tamanho da Inglaterra, estava viciado na estética da corte, na ideia de que a mulher tinha que ser uma Vênus para compensar a decadência do corpo dele. A história da égua de Flandres, o apelido maldito que nem foi o Henrique que deu para ela, foi um escritor um século depois, é a prova de que o Henrique estava perdendo a mão na realidade do sistema. Ele odiou a Ana de Cleves no momento em que a viu, porque ela não sabia tocar música, não falava inglês, não tinha o charme inglês que ele esperava, e depois disse que ela tinha os peitos caídos e cheirava mal. Mas o motivo real do asco do Henrique era que a Ana de Cleves representava um erro de cálculo do Thomas Cromwell. Ela era uma aliança que o Henrique não podia controlar pelo afeto e também não podia controlar porque ele era só o rei da Inglaterra, ela vinha da Alemanha. Ele só podia controlar por contrato, e também dizem as más línguas que a pipa do vovô não subia mais. Enfim, o que estava acontecendo ali era uma rejeição do sistema. O rei não queria uma aliada política que fosse uma estranha, ele queria alguém que ele pudesse moldar. A Ana de Cleves foi a única, no final das contas, que saiu dessa história com a cabeça no lugar e os bolsos cheios de dinheiro, porque ela foi inteligente o suficiente para aceitar a anulação, ser chamada de irmã do rei e viver o resto da vida longe da cama daquele louco. Ela foi o único sangue de fora que percebeu que aquele condomínio fechado da corte Tudor era mais um hospício genético, onde a única forma de sobreviver era não fazendo parte da família. E agora prepare-se, porque a gente chega no auge do deboche e da falta de vergonha na cara. O Henrique VIII, depois de passar pela experiência frustrante com a alemã, decide que quer voltar para o conforto ou confronto, né, que ele conhece. E quem ele encontra? Os Howard. Catherine Howard, era a prima de primeiro grau da Ana Bolena. A mãe da Ana era irmã do pai da Catarina. O Henrique, na crise da meia-idade, com as pernas nojentas e saindo pus, quis uma novinha, mas voltou para o mesmo lugar. Infelizmente, a Kitty teve o mesmo destino da prima. As cabeças rolaram. Nesse ponto, o Henrique não estava apenas seguindo o sistema, ele estava viciado no padrão Howard. Eles eram a elite que ele odiava por ser tão antiga, mas
que ele desejava por ser tão fértil. A Catherine Howard era rosa sem espinhos, um brinquedo novo que o tio dela jogou no quarto do rei para tentar recuperar a influência que a família tinha perdido depois da Ana. Ela era uma criança sendo usada como isca num oceano de tubarões consanguíneos, coitada. O parentesco, de qualquer forma, que grita. Ela tinha o mesmo sangue, os mesmos traços e provavelmente os mesmos maneirismos que o Henrique já tinha tentado domesticar anos antes. O sistema não aprende com erro, o sistema dobra a aposta na repetição. E agora chegamos na última esposa. A história oficial, essa coisa presunçosa que te deram para ler no colégio, ou nem deram, né? Adora pintar a Catherine Parr como a enfermeira, a mulher santa, madura, sem graça, que aceitou casar com um monstro moribundo só para segurar a mão dele, enquanto ele gritava de dor e cheirava necrotério. É mentira, é uma narrativa machista pra caçamba que tenta apagar a inteligência política da mulher mais poderosa que já sentou naquela cama. A Catherine Parr não era uma enfermeira, muito pelo contrário, ela era uma sobrevivente profissional de um sistema que já tinha devorado 5 das suas primas sociais. E adivinha, ela também era do clube. Nesse momento, a gente vê o Henrique em 1543. Ele não é mais o Adonis de outrora. Ele é uma massa disforme de aproximadamente 180 quilos, com uma úlcera na perna que podia ser cheirada a 2 corredores de distância. Ele tá sozinho e a Catherine Howard foi decapitada e a Ana de Cleves é uma irmã distante. Os filhos eles são 3 órfãos de mães diferentes. O Henrique tá com medo do inferno. E é nesse cenário de decadência absoluta que ele olha para Catherine Parr, que trabalhava inclusive como dama de companhia da princesa Maria, a futura Maria Sangrenta. Ela não era mais uma menina, tinha enterrado 2 maridos, era rica, culta e o mais importante para o nosso sistema, era sangue do meu sangue, da nobreza consolidada. E botando a certidão de nascimento dela na mesa, o que a gente encontra? O de sempre. Catherine Parr era filha de Thomas Parr e Maud Grey. O pai dela era descendente direto do rei Eduardo III. Sim, amados, Plantageneta de novo. Ela era prima distante do Henrique através de várias linhas de sangue que convergiam lá atrás, na época em que a Inglaterra ainda estava decidindo se falava francês ou inglês. A família dela servia a família do Henrique há gerações. A mãe dela, Maud, era a dama de companhia favorita da Catarina de Aragão. Percebe a bizarrice? O Henrique termina a vida casando com a filha da mulher que servia a primeira esposa dele. O círculo não fecha, ele aperta até sufocar. Claro que a gente entende porque essa união foi o checkmate do sistema. O Henrique não queria mais sexo, ele nem conseguia mais transar sem ter um infarto. Ele queria a gestão, ele precisava de alguém que soubesse navegar nas águas infestadas de tubarões da facção conservadora e da facção protestante. E a Catherine Parr era uma intelectual radical, disfarçada de rainha devota. Ela foi a primeira mulher da história da Inglaterra a publicar um livro com o próprio nome. Ela era o cérebro que o Henrique nunca permitiu que as outras tivessem, que ele também não tinha. Ela conseguiu o que ninguém mais conseguiu, reuniu os 3 filhos do rei, a Maria, a Elizabeth e o Eduardo, sobre o mesmo teto e forçou uma imagem de família real que deu ao Henrique a ilusão de que a dinastia dele estava salva. Eu tenho um menino, eu ainda tenho 2 meninas, enfim. Isso que a gente acabou de ver, essa sucessão de noivas que dividiram mesmo os bisavós e as mesmas heranças, não é detalhe genealógico curioso para você anotar num caderninho de curiosidades. Você pode sim, né? Mas enfim. Isso é, como eu comentei, política de sobrevivência de classe. No século XVI, a elite europeia operava como um cartel de luxo. Não tinha mercado matrimonial aberto. Se você saísse do círculo, você perdia a legitimidade. Eu posso até falar dos piores, né? Que são os Habsburgo. O sistema trabalhava com uma regra de ouro. Quanto mais distante o sangue, maior o risco político. Se o Henrique casasse com uma mulher que não tivesse nenhuma ligação com os Plantagenetas ou das grandes casas da Europa, ele estaria dizendo que o trono dele era acessível. E o trono dos Tudors era tudo menos seguro. Eles precisavam dessa endogamia política para criar uma narrativa de que só nós podemos governar, porque só nós temos esse tipo de sangue específico. Só que a previsibilidade genética tem um custo desgraçado. Meus queridos, quando você só casa com pessoas
que pensam como você, agem como você e têm o mesmo DNA viciado que você cria um sistema que não tem anticorpos para mudança. A corte do Henrique VIII virou uma câmara de eco. Todo mundo era parente de todo mundo. O que significava que toda traição era uma traição familiar. Toda disputa de poder era uma briga de herança entre primos. A Guerra das Duas Rosas também é chamada de Guerra dos Primos, né? O sistema se tornou tão fechado que ele começou a sufocar a si mesmo. A conclusão disso tudo é amarga e não tem nada de romântica. A elite europeia não vivia em endogamia porque eles eram pervertidos. Eles viviam assim porque eles tinham pavor da perda de controle. E isso explica tudo que a gente vê na história. As alianças que se repetem até o tédio, as rivalidades internas que duram décadas, a concentração de poder em mãos de idiotas consanguíneos e conflitos familiares que viram guerras de continentes, né? A Rainha Vitória, por exemplo, foi vó de todas as monarquias. O Carlos Magno também foi pai de todas as dinastias da parte ocidental. Enfim, o trono da Inglaterra não era uma cadeira isolada no topo de uma montanha. Era um nó apertado numa rede de pesca imensa e suja. E cada vez que o Henrique cortava uma cabeça, ele estava apenas tentando desatar o nó que ele mesmo tinha ajudado a apertar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco maior. E eu espero você amanhã, às 8 horas da noite, para o próximo Steph Flick. Se inscreve no canal, se torna membro, me ajuda a crescer o canal e a trazer todos os dias conteúdo de qualidade, sem passar pano para ninguém. Um beijo grande!